Olá, amigas e amigos do Centro Espírita Amor e Caridade de Santa Anésia. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade e o convite que nos foi feito por esta casa para refletirmos sobre lições relacionadas à doutrina espírita. Na noite de hoje, nós vamos trazer uma mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, a mensagem que é intitulada Perdão, Remédio Santo. Mas antes disso, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, aos nossos mentores, anjos de guarda, que sempre estão ao nosso lado, espíritos amigos que nos protegem, pedindo que continue nos abençoando sempre, nos dando forças, nos dando coragem para continuarmos a nossa caminhada terrena. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de conhecermos essa doutrina consoladora, que tanto nos ajuda a entender a vida, que tanto nos ajuda a viver de uma forma diferente, procurando evoluir sempre, procurando progredir, nos aperfeiçoarmos. Que na noite de hoje possamos fazer reflexões que nos ajudem nesse processo de transformação interior. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Então, a nossa reflexão da noite de hoje, como eu disse inicialmente, foi solicitada pela casa que conversássemos sobre a mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, que é a lição 61, intitulada Perdão, Remédio Santo. E nesta lição, como em muitas de livros que são ditados por Emmanuel, ele extrai uma frase do Evangelho, no caso do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 34, quando Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma passagem bastante conhecida de todos nós. Esta frase foi dita por Jesus quando ele estava sendo crucificado e durante a sua crucificação ele pede perdão aos algozes, àqueles que estavam o crucificando. Intercede a Deus pedindo que Deus perdoasse aqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. É sem dúvida alguma um dos maiores exemplos de perdão e de amor ao próximo que nós temos, essa compreensão de Jesus perdoando aqueles que estavam o crucificando. E nesta mensagem nós vamos ler alguns trechos e comentar em seguida os trechos dessa mensagem. Emmanuel começa dizendo assim: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. É uma grande verdade, o que Emmanuel nos apresenta logo no início dessa mensagem. Ele faz a afirmação de que quando qualquer um de nós está enfermo com alguma doença, nós procuramos remédio. É natural que isso aconteça. Nós procuramos o auxílio necessário para nos aliviar ou sanar completamente aquela dor, aquele sofrimento. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Ninguém fica sentindo uma dor física sem buscar auxílio. Nós vamos procurar um pronto-socorro, nós vamos procurar o auxílio médico, nós vamos tomar o medicamento e seguir a indicação dos médicos
tomar os remédios que forem necessários para que sejamos capazes de nos curar. Não é isso? Muito bem. Então, Emmanuel, na sequência, ele continua. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. Então veja que interessante. Nessa parte, Emmanuel vai nos lembrar que existem também pensamentos enfermiços, pensamentos doentes. Não se trata mais apenas de doença do corpo que nós conhecemos bem, mas ele está falando da doença que é da alma. Doença da alma. Pensamento de queixa. Isso é doença da alma. A gente está sempre se queixando, sempre reclamando do outro, está sempre insatisfeito com o outro. Ter mágoa de alguém, alguém que fez algo errado, alguém que nos ofendeu. Manter este pensamento de mágoa, esse sentimento de mágoa a alguém, é pensamento doente também, é estar doente da alma. Ter rancor, ter vingança, ter ódio, são doenças da alma. E que da mesma forma necessitam de remédio, para que a gente tenha o equilíbrio desta doença, o equilíbrio espiritual. Se as doenças do corpo necessitam de remédio adequado, as doenças da alma também precisam de remédio adequado, porque estamos doentes. Aliás, muitas destas enfermidades que são da alma transformam-se em enfermidades do corpo, somatizam no corpo físico. Então, sentimento de ódio, mágoa, rancor, vingança de forma persistente podem ser, sim, causadores de doenças que vão se manifestar no corpo físico. Pode ser uma simples dor de cabeça, mas pode ser uma úlcera gástrica, pode ser um problema cardíaco, pode ser um sistema nervoso, que tem como origem, que tem como causa sentimento de ódio, de rancor, de mágoa. Pode sim levar a doenças e levam a doenças no corpo físico. Emmanuel nos faz esse alerta. E ele ainda continua dizendo assim: e se nas doenças vulgares, ou seja, nas doenças comuns do corpo físico, reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Vou repetir o que diz Emmanuel. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Está aí o remédio santo, título desta mensagem. O perdão é remédio para a alma e é remédio para o corpo físico, uma vez que doenças da alma repercutem também no corpo físico. Está aí o remédio santo, perdão. O que é perdão? Perdoar é um processo, ou seja, a gente tem que trabalhar, né? Não acontece de uma hora para outra, é algo que nós temos que desenvolver esta capacidade, que é uma capacidade mental,
espiritual de acabar com qualquer sentimento de ressentimento, de raiva contra uma pessoa e às vezes contra si mesmo. Pessoas que ficam com sentimento de raiva, de ressentimento contra si mesma, porque se cobram muito, porque cometeram erros. E a gente tem que desenvolver também o auto-perdão, que é o perdão a si mesmo. Então, perdoar é acabar com esse sentimento. Acabar com o sentimento de raiva, de rancor, de mágoa, ressentimento contra qualquer pessoa, contra si mesmo, e que seja decorrente de uma ofensa que recebemos, de diferenças, de erros que os outros cometeram, de fracassos, né? É cessar também o desejo de castigo, querer que a pessoa seja castigada, o desejo de vingança, de restituição, é acabar com esse sentimento. E, naturalmente, se o perdão fosse utilizado por nós, sem dúvida alguma, seríamos pessoas mais saudáveis do corpo. Nós seríamos mais alegres, nós seríamos mais felizes, porque o perdão beneficia fundamentalmente não apenas a pessoa que o recebe, mas a criatura que o oferece, quem perdoa, porque não está guardando dentro de si mágoa, ressentimento, sentimentos negativos e ruins. É lógico que o perdão vai beneficiar também quem recebe. Lógico, quem errou e é perdoado sente um alívio muito grande, mas especialmente quem oferece o perdão é também muito beneficiado. No programa Momento Espírita, há uma narrativa sobre perdão bastante comovente. Ocorreu com um ex-presidiário que sofreu na alma a incompreensão, o abandono dos seus familiares durante todo o tempo que ele esteve recluso numa penitenciária. Os seus parentes o isolaram completamente, nunca foram visitá-lo. Nenhum deles escreveu sequer uma linha, nunca foram visitá-lo durante toda a sua permanência na penitenciária. E aí tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-presidiário, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento, tomou um trem de volta ao lar. E nesse trem, por uma coincidência que nós sabemos que não existe, mas que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária sentou-se ao lado dele. E essa pessoa era uma pessoa muito sensível, identificou-se com a inquietação, a ansiedade na fisionomia daquele companheiro de viagem, daquele ex-presidiário, viu que ele estava inquieto, viu que ele estava ansioso e com muita gentileza perguntou a ele: "O amigo parece muito angustiado, não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o seu desconforto." E o ex-detento deu um suspiro e, um pouco constrangido, então explicou a ele: "Realmente, eu estou bastante tenso, bastante nervoso, ansioso. Eu estou voltando ao meu lar. Eu escrevi para minha família, que nunca se comunicou comigo, que nunca me visitou, e eu pedi que eles colocassem uma fita branca na macieira que existe nas imediações da estação onde eu pretendo descer, caso eles tivessem me perdoado o meu ato vergonhoso. Se não me quisessem de volta, não deveriam fazer nada. Então, eu permanecerei no trem e rumarei para algum lugar qualquer, algum lugar incerto." Esse novo amigo verificou como é que aquele homem sofria
e sofreu, inclusive, uma dupla penalidade, né? A da sociedade, que o segregou, e da própria família, que também o abandonou. Ele se condoeu, né, da situação, se sensibilizou com a situação dele e ofereceu, então, para vigiar pela janela o aparecimento da macieira, o aparecimento da árvore, porque se tivesse a fita branca, era o sinal que ele pediu, dizendo então que ele estaria perdoado, ele desceria. Se não tivesse a fita branca, ele entenderia que a família não o teria perdoado e ele permaneceria no trem rumo a um outro destino qualquer. 10 minutos depois, colocou então a mão no braço desse ex-condenado e falou com ele, quase que sussurrando. Lá está ela, lá está a macieira. Né? E mais baixo ainda ele disse, não existe uma fita branca na macieira. Ele fez uma pequena pausa, que parecia uma eternidade, e completou. A macieira está toda coberta de fitas brancas. A terapia do perdão, naquele momento, ele entendendo que estava perdoado pela família, toda a amargura que ele estava sentindo, que havia envenenado por tanto tempo a vida daquele homem, se dissipou, acabou. Ele, recebendo esse perdão da família, se sentiu aliviado, emocionado. O pobre homem, então, reabilitado, deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentou. Então, esta simbologia das fitas brancas na macieira é do perdão incondicional, que deve ficar gravada sempre em nossas mentes, que possamos sempre perdoar, colocar fitas brancas representando que estamos perdoando qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de erro e incompreensão alheia. Emmanuel, então, nesta mensagem, ainda continua nos dizendo assim: tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, no corpo orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Se alguém nos atira uma pedra, o que a gente faria com essa pedra? Alguém nos atira um detrito, uma pedra. O que a gente faria com essa pedra? A gente ajuntaria esta pedra e guardaria para também atirar no agressor no momento oportuno? Ou a gente não se importaria e jogaria essa pedra fora? Nós trataríamos naquele momento dos ferimentos que aquela pedra nos causou e deixaria a pedra ali no lugar que ela caiu? Se respondermos que guardaria para devolver no momento oportuno, então pensa como é que essa pedra iria te atrapalhar durante a sua caminhada. Vamos supor que você guarde essa pedra no bolso. Vou guardar aqui no bolso da minha camisa, onde fique até fácil para que eu possa pegá-la quando for preciso para também devolver a meu agressor. Agora imagine como é que essa pedra vai te causar desconforto. Primeiro, porque será um peso morto que você vai estar carregando. Né? Você vai estar carregando aquela pedra ali no bolso, vai te dificultar a sua caminhada, vai te exigir mais esforço. Segundo, porque cada vez que você for abraçar alguém, ambos sentirão aquele objeto ali que está incomodando, que está entre vocês, o que representa o seguinte: essa pedra que a gente está carregando, né, que é a mágoa, que é o rancor, que é o desejo de vingança, ela nos atrapalha, mas ela também atrapalha a relação com aqueles que nós amamos. Porque a pessoa que está angustiada, que está com desejo de vingança,
ela está ficando doente, ela está se prejudicando, mas ela acaba também influenciando de alguma forma o seu relacionamento com as pessoas que ela ama. Machuca o outro também, e o outro que ela gosta, que ela ama. É isso que representa esse abraçar o outro com uma pedra no bolso. Você vai machucar o outro também. Você está incomodado e vai machucar o outro. Ainda mais, imagine que você ganhe uma flor, por exemplo. Você não vai poder colocá-la no seu bolso está ocupado, seu bolso está com peso inútil. Se você receber uma coisa boa, isso representa, é uma analogia, quando a gente está aí com esse peso, esse rancor, às vezes estão chegando coisas boas para a gente, sentimentos bons, e a gente não está conseguindo perceber, a gente não está receptivo a esses bons sentimentos, porque nós estamos carregando ali algo ruim, algo negativo, estamos maquinando aquilo, só pensamos naquilo e não conseguimos abrir o nosso coração para coisas boas. E mais ainda, pensa que você está guardando essa pedra da sua vida e o seu agressor desapareceu, nunca mais voltou, você nunca mais encontrou com ele. Então você guardou uma pedra, né, que você carregou inutilmente a sua vida, que te prejudicou, que te incomodou, que incomodou outras pessoas, e você carregou inutilmente, porque você não conseguiu nem jogar nele, porque ele sumiu, né? Então, fazendo essa comparação dessa pedra com uma ofensa qualquer que você venha receber, a gente pode seguir esse raciocínio, né? Se você guardar a ofensa para tentar revidar no momento oportuno, é como esse peso inútil que você está carregando. Essa pedra, esse peso inútil, só vai te atrapalhar. Pensa quanto tempo você vai perder mentalizando, pensando no agressor, imaginando planos para se vingar. Pense quantas vezes você vai deixar de sorrir para alguém, pensando em como é que eu vou devolver aquela ofensa. A sua vida fica só em torno disso. Se você insistir em alimentar essa ideia de revide, né, de vingança, com o passar do tempo, você vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz. Esse ácido, né, guardado na sua intimidade vai apagar o seu brilho, a sua vitalidade, a sua alegria. Mas se você pensa diferente, quando você recebe uma pedrada, você trata dos ferimentos, você joga a pedra fora, você vai perceber que essa é uma decisão mais inteligente, né? Pois você vai agir da mesma forma quando receber uma outra ofensa qualquer. É assim, você não vai ficar guardando. Quem desculpa o seu agressor na verdade, uma pessoa livre. Perdoar é libertar-se. Perdoar é libertar-se. Aliás, quem procura a vingança acaba se igualando ao próprio agressor, né, e perde toda a razão, mesmo que ele esteja certo. Então, se eu considero errado o que alguém me fez e eu estou com desejo de vingança, querendo o mesmo para ele, ora, eu estou errado também, né? A gente perde a razão. Somente podemos considerar diferente quem age de forma diferente, né? Quem age de forma diferente, e não aquela que a gente deseja fazer justiça com as próprias mãos. Nessa mensagem, Emmanuel vai nos dizer ainda: perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Incondicionalmente, não tem condição. Ah, eu vou te perdoar se você fizer tal coisa. Não, incondicionalmente. Perdoa sempre, né? Jesus nos ensinou: perdoe 70 vezes, 7 vezes. E não é para fazer essa conta que dá 490 e a gente ficar contando. Ah, perdoei uma, perdoei duas, perdoei três. Na verdade, pode até fazer, porque se você conseguir perdoar 490 vezes, você já praticou tanto perdão que já assimilou e está aprendendo a perdoar e vai perdoar sempre.
essa frase de Jesus, né, perdoa 70 vezes 7, quando ele foi indagado se deveria perdoar 7 vezes, não, perdoa 70 vezes 7, perdoa para sempre, né? Não é nem para fazer a conta, não. Em outra lição do Evangelho, no Evangelho de Mateus, nós temos uma outra também importante lição sobre o perdão, quando Jesus nos diz: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Reconcilia-te depressa, rapidamente. Todos nós somos imperfeitos e nós não podemos dizer assim que não vai acontecer uma situação em que alguém fique chateado com o outro, né, que fique decepcionado, que fique triste, que fique magoado. Vai acontecer. Mas reconcilia-te depressa, rapidamente. Que seja rápido isso, né? Que seja breve, que seja muito passageiro. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estamos aqui, enquanto estamos a caminho com ele. Continuando a mensagem, Emmanuel vai dizer assim: recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então, esta mensagem é um importante lembrete de Emmanuel e uma importante justificativa para nós para perdoarmos o nosso semelhante. Todos nós somos imperfeitos, todos nós erramos, portanto, todos nós precisamos de perdão. Precisamos ter compreensão com os erros alheios e perdoar, porque nós também erramos e precisaremos de compreensão e do perdão alheio. Num outro ensinamento de Jesus bastante conhecido por nós, ele diz, né, naquela situação em que levaram até ele a mulher adúltera: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Então, quem de nós está livre de pecados? Quem de nós está livre de pecados para condenar e para não perdoar o nosso próximo? Quem de nós está livre de pecados? E se nós não estamos, nós necessitaremos também de perdão, não é isso? E o mais bonito nesse ensinamento, né, do atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, é que quando nós realmente estivermos sem pecados, ou seja, quando nós evoluirmos, quando nós atingirmos a perfeição, nós também não vamos atirar a pedra, porque seremos espíritos puros, e espírito puro não atira pedra, né? Então vejam esse maravilhoso ensinamento de Jesus, como tantos outros, né? Não tem que atirar pedra de jeito nenhum. Se nós somos imperfeitos, se nós temos pecados, não temos o direito, né, de atirar a pedra. E se nós não temos mais pecados, é porque nós somos espíritos puros. Espírito puro não atira pedra. Espírito puro compreende. Espírito puro perdoa. Espírito puro ama, né? E Emmanuel, então, finaliza esta linda mensagem. E por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Com certeza, o maior exemplo de perdão e de amor ao próximo que nós podemos ter. Aquele que veio trazer para a humanidade o maior exemplo de amor, sendo injustamente crucificado e, naquele momento, rogando a Deus perdão para os seus algozes,
porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Até hoje, muitos ainda não sabem o que estão fazendo. Que possamos tomar mais deste remédio santo, que pode ser tomado sem moderação, quantas doses forem necessárias e sem nenhuma contraindicação. Perdão, este é o remédio santo, conforme as orientações de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Então nós agradecemos muito, mais uma vez, por essa oportunidade, desejando as bênçãos de Deus para todos e finalizando com uma oração, que é a oração do perdão, a oração do perdão de Chico Xavier, que diz assim: Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoa a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser as nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Que assim seja, que Deus e Jesus nos abençoe sempre.